meus queridos irmãos, a paz, a graça da parte de Deus esteja com você. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Dias atrás recebi uma mensagem com uma pergunta bastante interessante e quero então aqui compartilhar com vocês do canal. Você que me segue, que me assiste, que está sempre aí com a gente, vem participar comigo. A pergunta foi assim: por que quando eu participo da ceia em algum lugar, eu estou me identificando com as doutrinas dali? E essa identificação também é levada para onde eu vou? Essa dúvida é muito importante e pertinente. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão confusas, porque, na verdade, a ceia, além de um ato de memória, de um memorial em relação à pessoa e à obra do Senhor Jesus, sua morte, sua ressurreição, a sua vinda, ela também expressa comunhão e identificação. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, na Bíblia Sagrada, encontramos o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, caminhar junto é sinônimo de concordância e de identificação. Por isso, temos que levar a Bíblia a sério. Ela é a base da nossa vida. Vamos ler agora o que temos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Paulo nos deixou o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui entendemos com clareza: cálice é comunhão com o sangue de Cristo. E o pão é a comunhão com o corpo de Cristo. E comunhão significa participação, identificação. Mas Paulo acrescenta neste capítulo 10, versículo 21, o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: não existe neutralidade. Participar de uma mesa é se identificar com ela. Paulo não está dizendo aqui que toda ceia, toda situação que é fora daquele contexto seja uma mesa de demônio. Mas o que ele está dizendo é que toda participação, seja onde for, gera identificação. Então, tire da sua ideia esse pensamento de que qualquer mesa cristã é mesa de demônio. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que onde você participa, você se identifica. Agora, vamos ver alguns exemplos práticos disso. Em primeiro, vamos falar sobre comunhão como identificação. Quando participamos da ceia, não é apenas uma recordação, um gesto simbólico, uma lembrança, mas é um testemunho silencioso. A Bíblia diz em Efésios 3 que a multiforme sabedoria de Deus está sendo apresentada.
Então, quando a igreja está reunida, inclusive na ceia, essa verdade está sendo revelada. Então, se alguém participa em um ambiente onde a palavra não é prioridade, onde Cristo não ocupa o lugar central, mesmo sem falar nada, em uma atitude de silêncio, ele está dizendo: eu concordo com tudo isso que está acontecendo aqui. Ou seja, a concordância com o erro. Mas existe também um outro lado, que é um lado positivo da identificação. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então veja, os primeiros cristãos que estavam ali se identificavam uns com os outros na doutrina, na ceia, na oração, na comunhão. E essa comunhão, nesses 4 pilares, era uma expressão visível de concordância e de unidade na pessoa de Cristo. Vejamos então agora uma outra situação com outro exemplo, que é o perigo da má identificação. Pensamos o seguinte: alguém participa constantemente da ceia em um lugar onde essa doutrina foi deixada de lado, não se pratica mais. Os ensinos que Paulo nos instruiu foram abandonados, dizem que é coisa do passado, não tem valor. Não há zelo pela centralidade de Cristo, não se reconhece ele como o centro da reunião. O Espírito Santo não tem atitude para poder dirigir, porque não deixam, tudo é o homem que faz. Essa pessoa depois vai visitar outros irmãos que são fiéis à palavra e quer, lógico, participar da ceia ali. O que acontece? Ela está identificada com aquele lugar onde ela participa. E ela carrega com ela tudo isso, essa identificação. Por isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 20 e 21. Antes eu não tinha lido o versículo 20, mas agora é importante. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mais uma vez, lembrando, a questão aqui não é falar sobre mesa de demônios, mas é mostrar que não há neutralidade, que é claro, participar é se identificar com aquilo, e a identificação traz sempre influência na nossa vida. Mas vamos ver um outro ponto: a responsabilidade pessoal e a responsabilidade coletiva. Esse outro ponto é sério, assim como os outros. Quando alguém vindo de um ambiente sem zelo participa em um lugar onde há fidelidade, todos acabam, todos, sem exceção, de alguma forma se identificando com aquela pessoa. Por isso é necessário ensinar e instruir antes de simplesmente receber alguém para participar da mesa do Senhor. Isso está reforçado lá em 1 Coríntios 10, 21, que já lemos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Identificação.
não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Uma coisa ou outra. Identificação. E ainda, a ceia não envolve somente a responsabilidade individual, que está em 1 Coríntios 11, que vamos ver daqui a pouco. Mas ela nos mostra essa responsabilidade coletiva. E essa coletividade, ela está inserida nesse contexto de participação. Se identifica com a prática do seu testemunho, a sua vida, o seu zelo, o seu procedimento, aquilo que é visível. E esse princípio é muito claro, meus queridos, em Josué, capítulo 7, a história de Acã. Você deve conhecer, né? Você que está me ouvindo, conhece as escrituras, conhece a história de Acã. Acã trouxe o anátema e trouxe consequências para o povo. Vamos ler. Israel pecou. Mas foi Acã que fez o erro. Mas a Bíblia diz, Israel pecou. E até puseram a idolatria entre as suas bagagens. Veja, a identificação, o que Acã fez, trouxe responsabilidade para todo Israel. Uma figura dessa identificação. Ou seja, comunhão na ceia exige zelo. O erro de um só pode comprometer o testemunho de todos. Mas agora vamos pensar um pouquinho na nossa responsabilidade individual, que está em 1 Coríntios 11. Alguém poderia perguntar, mas não é a responsabilidade individual o que importa na ceia do Senhor? Sim, a palavra confirma isso em 1 Coríntios 11, 28, pois ali está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse texto nos mostra que cada um deve discernir o corpo de Cristo e participar de maneira digna, com consciência e reverência diante do Senhor. Mas precisamos destacar a responsabilidade individual. Não anula de forma alguma a responsabilidade coletiva que vimos em 1 Coríntios 10. Pelo contrário, os dois ensinos se complementam. No capítulo 10, responsabilidade coletiva é o que está em ênfase, identificação e comunhão. No capítulo 11, responsabilidade individual é o que está em ênfase, discernimento e exame pessoal. Por isso, no capítulo 11 diz, examine-se e coma. Não diz para não comer. Portanto, baseado nisso, precisamos viver as duas coisas. Zelo coletivo, consciência individual. Agora, voltando à pergunta inicial, precisamos responder. Sim, com ênfase e muito claro. Quando participamos da ceia, estamos nos identificando com o que está estabelecido naquele lugar. A Bíblia nos mostra exemplos positivos, como no caso de Ruth, com Noemi. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso nos faz lembrar dessa nossa responsabilidade. Aqui eu participo, aqui se vive assim, assim que eu também vivo. Mas também nos alerta, como está em Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou vergonha, em outras traduções. Em Apocalipse, uma advertência muito dura, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu,
para que não sejais participantes dos seus pecados. Ainda que isso se trata do tempo do fim, precisamos ser responsáveis nos dias de hoje. Ou seja, devemos buscar nos identificar com Cristo, pois nos identificar com Cristo é proteção para a nossa vida. Se identificar com coisas erradas, com falsas doutrinas, com abandono da verdade, é um risco espiritual terrível. Então, meu querido, preste muita atenção naquilo que você tem praticado. Para resumir, a ceia tem, junto com ela, comunhão e identificação. Identificação é concordância com a situação. Somos chamados a nos identificar com Cristo e com sua verdade. É isso que importa. Cada um tem responsabilidade individual diante do Senhor, mas nunca podemos ignorar a responsabilidade coletiva. Eu quero encerrar dizendo para você essa frase que eu mesmo criei. Prefiro ser zeloso e não participar para não me identificar do que ser liberal e acabar tropeçando pela identificação com coisas que não são segundo a palavra. Mas cada um é responsável que você possa tomar a sua decisão. Você me fez a pergunta, eu trouxe aqui a resposta. Que o Senhor dê a você, a mim, a todo aquele que me ouve, zelo, responsabilidade, discernimento para cada passo dado nesse sentido. Deixo aqui então um beijo para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, anota aí, clica no joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e compartilha para que outros possam realmente avaliar a situação da ceia, se está correto, se está fazendo e como está fazendo. E quem sabe nos vemos em breve.